Então, dando continuidade, vamos resolver essa equação do segundo grau aqui. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o A está aqui na frente, ele é igual a quê? O A ele é igual a 1, né? Que é o número que está junto ao x ao quadrado. O que é o B? O B é o menos 8. B menos 8. E o C é o nosso quê? O C é a nossa constante, ele é mais 7, tá? Com isso, o que a gente calcula primeiro? A gente calcula primeiro o delta, tá? Vamos calcular primeiro o delta. O que é o delta? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é igual. B ao quadrado é menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o quê? 7, né? Então, o que a gente tem? Delta é igual 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 7, 28, né? Então, o delta a gente já sabe que ele é um número positivo, certo? 36. Tá? Então, o que a gente sabe pela aulinha que a gente teve lá? Como o delta é positivo, a gente vai ter duas raízes reais, né? Agora a gente vai achar as raízes. Como? Para achar a raiz a gente utiliza menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então aqui eu vou ter a primeira raiz, vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a gente vai ter a segunda raiz, que vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, fazendo aqui a primeira. Menos, o que é b? Menos 8. Então, menos 8. Mais raiz de delta, é raiz de 36. Sobre 2 vezes o a. O que é o a? É 1. Né? Então, a gente vai ter menos com menos, vai dar mais 8. Mais raiz de 36 é 6, né? 6 vezes 6, 36. Sobre 2, né? 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai ser 8 mais 6, dá 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, o que a gente achou aqui? A gente achou que a primeira raiz dessa equação é 7, tá? E a segunda raiz? A segunda raiz vai ser o menos b de novo, né? Que vai ser menos 8, então já vou colocar aqui direto 8, menos a raiz de 36 sobre 2, né? Isso aqui vai ser igual a 8 menos 6 sobre 2. Portanto, isso aqui vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, a gente teve que as raízes da equação são 1 e 7, né? Fazendo um gráfico aqui, como a gente teria um gráfico dessa função? Né? Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Bom, a gente sabe que essa função de segundo grau, o x ele é o quê? O a, né? É positivo. Se ele é positivo, então a concavidade é voltada para cima, né? Se ele é positivo, concavidade voltada para cima. E as raízes são o quê? O 1 e o 7. Então, suponhamos que aqui esteja o 1, número 1, e mais aqui esteja o número 7. Vamos colocar que ele esteja aqui. Como ele é com cavidade voltada para cima e tem duas raízes, ou seja, cortado duas vezes, então isso seria mais ou menos assim. Essa parábola, tá? Com cavidade voltada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo, e com essas duas raízes, né? Sendo que aqui é o 1 e aqui é o 7. Tá? Agora a gente vai fazer o segundo exercício dessa série. Agora, resolvendo essa equaçãozinha aqui, o que a gente tem? Vamos calcular primeiro o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é o quê? O que é o B ao quadrado?
Nesse caso aqui, o b é menos 6, que é o número que está junto ao x, né? Então a gente vai ter menos 6, isso aqui ao quadrado, menos 4 vezes o a é o que? O a é esse umzinho invisível aqui que está na frente do x ao quadrado, né? Vezes a vezes o c. O que é o c? É o mais 9. Então a gente tem aqui delta é igual a 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então o delta ele é o quê? O delta ele é igual a zero. Como o delta é igual a zero, conforme a gente viu na aula 1, o que isso significa? Quando o delta é igual a zero, essa função vai ter apenas uma raiz. Por quê? A raiz é calculada como menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como o delta aqui é igual a zero, né? Então mais zero ou menos zero vai dar na mesma. Então, na verdade, essa raiz vai ser calculada como menos b sobre 2 vezes o a, né? Então vamos calcular essa raiz. Menos b. O que é b? O b é um menos 6. Então menos 6 sobre 2 vezes o a, que é o quê? Que é o 1. Então aqui a gente vai ter 6 sobre 2. Então essa raiz vai ser igual a 3. A gente tem aqui apenas uma raiz, porque o delta é igual a zero. E essa raiz é igual a 3. Como é que ficaria o gráfico aqui dessa função? Então vamos por aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, e vamos dizer que o 3 está 1, 2, 3. 3 está aqui. Bom, agora a gente analisa o quê? A gente analisa se a concavidade é para cima ou para baixo. Como o coeficiente do x aqui é um número positivo, então a concavidade é voltada para cima, né? Se é voltada para cima, a gente vai ter uma parábola que toca o eixo x uma vez aqui, que é no 3, e que volta a subir novamente, né? Então a raiz aqui que a gente acha é o 3, que é o ponto que o gráfico toca o eixo x. É um ponto só porque o delta é igual a zero, e ela é com concavidade voltada para cima porque o coeficiente do x ao quadrado aqui ele é positivo, tá bom? Então vamos fazer agora mais um exercício, que é o terceiro exercício da série. Agora, nesse próximo exercício da série aqui, então dando continuidade, a gente vai ter delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual. O que é o b? O b é o menos 2, né? Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 5. Delta, portanto, vai ser 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, delta ele é igual a menos 16. Quando a gente chega aqui no delta e esse delta ele é negativo, então significa que esse gráfico ele não possui raízes reais, né? Não existem raízes reais, tá? Se ele não existe raiz real, então não precisa calcular a raiz, evidentemente, que a gente não vai achar, né? Que é o menos b mais ou menos raiz de delta. Então o que a gente faz para construir o gráfico? A gente faz o seguinte: a gente vai analisar se o gráfico ele é uma função que está voltada para cima ou para baixo e colocar mais ou menos qual que seria a configuração dele. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui que o coeficiente do x quadrado ele é um número positivo. Então a gente sabe que esse é um gráfico de concavidade voltada para cima, né? Agora a gente precisa saber até onde que ele vai, né? Lembra que eu disse que as coordenadas do x e y, nesse caso aqui do ponto mínimo, ele é dado como o y é igual a menos delta sobre 4 vezes o a, né? Então a gente tem que o y é igual a menos 16 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então a gente vai ter que vai ser menos com menos dá mais 16 dividido por 4. E 16 dividido por 4 é
o próprio 4, né? Então, o que a gente tem? A gente não achou a raiz, né? Lembra que é menos delta sobre 4a é a forma do ponto máximo ou mínimo de uma parábola. Nesse caso, então, o que a gente tem? Suponhamos que o 4 seja 1, 2, 3, 4, o 4 esteja aqui. Então, significa que ela vai vir, o gráfico ele vai vir descendo no máximo até aqui, né? Que vai ser o ponto mínimo, né? E em relação ao x, ela tem o quê? X vai ser igual a menos b sobre 2a. X é igual a menos, quanto que é o b? Menos 2 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então isso aqui vai ser igual a 2 sobre 2, que é 1. Né? Então, em relação ao eixo x, esse ponto mínimo vai estar aqui no 1. Né? Suponhamos que aqui esteja o 1 e aqui esteja o 4. Então, aqui, no cruzamento desses dois, vai ser o ponto mínimo dessa função. Então, como a gente vai ter? A gente vai ter um gráfico, mais ou menos como se ele viesse assim, tocasse aqui e voltasse a subir, né? Então, o que a gente observa? A gente observa que, primeiro, esse gráfico ele não tem raízes reais, né? Como a gente viu, o delta ele é um número negativo, então não tem raízes reais. O que significa que o gráfico da parábola não corta o eixo x, né? O eixo x aqui está intacto sem a parábola encostar nele, né? Aí a gente acha as coordenadas desse ponto, né? As coordenadas x, y desse ponto da parábola, né? Como a gente sabe que ela é um x quadrado positivo, então a concavidade vai ser voltada para cima, né? Aí a gente acha os pontos. A coordenada em relação à altura, que é y, é 4. Em relação ao x, é 1. Então aí a gente tem essa configuração, tá bom? Então vamos resolver mais um exercício aí da série. Então, resolvendo esse exercício aqui da série, o que a gente tem? 9 menos 4x ao quadrado igual a 0. Né? A gente pode calcular de uma forma mais simples aqui, porque eu sei que o 9 ele é igual a 3 ao quadrado, e o 4 ele é o 2 ao quadrado. Então, o que a gente pode ser? A gente pode calcular o delta primeiro, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, e depois colocar ele dentro da equação lá da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Pode. Só que demora um pouco mais. Por quê? Vamos resolver essa equaçãozinha aqui. O que a gente tem? Menos 4x quadrado é igual, o 9 passa para o outro lado, então ele passa negativo. Menos 9. Como o x está negativo, eu posso fazer o quê? Multiplico tudo por menos 1, e aí eu vou ter 4x ao quadrado igual a 9. Né? O 4 está multiplicando, então eu passo dividindo para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 9 sobre 4. Né? E aí, o que vocês têm que lembrar? Que eu posso passar esse quadrado, né, para o outro lado. Quando eu passo o expoente quadrado para o outro lado, o que ele vira? Ele vira uma raiz, né? Uma raiz. Então eu vou ter que x ele é igual a raiz de 9 sobre 4. E outra coisa importante lembrar é que quando a gente faz isso, passa a raiz para o outro lado, a gente tem mais ou menos a raiz de 9 sobre 4. Isso é uma regra, tá? X ao quadrado passou para o outro lado o quadrado, vai ficar mais ou menos a raiz do número, né? Bom, a gente sabe aí que isso daqui é a mesma coisa de raiz de 9 sobre raiz de 4, né? A gente tem aqui raiz, mais ou menos, raiz de 9 é o que? É 3, e raiz de 4 é o que? É 2. Então a gente achou aqui as duas raízes da equação. Quais são as raízes? Mais ou menos 3. 3 sobre 2, né? Que seria 1,5. Então o que a gente tem? Vamos construir o gráfico dela aqui. A gente tem o eixo y, a gente tem o eixo x, né? Qual que é a primeira informação que a gente precisa? Bom, as raízes da equação é menos 3,5 e mais 3,5. Então suponhamos que aqui sejam menos 3 meios
e aqui esteja o mais 3/2, né? O que a gente tem de informação? Que o A ele é o menos 4. Se ele é menos, então a concavidade da parábola é voltada para baixo, né? Então, ou seja, a gente vai ter uma parábola que vai cortar aqui o eixo x duas vezes em mais ou menos 3/2, com concavidade voltada para baixo. Então vai ser mais ou menos isso aqui, como se ela viesse aqui de baixo, subisse até aqui e depois voltasse, né? Então esse aqui é o gráfico dessa função do segundo grau, tá? Pelo fato do x² ser negativo, então concavidade voltada para baixo. E aqui a gente tem menos 3/2 e aqui a gente tem mais 3/2, tá? E aí se você quiser calcular para fazer o gráfico certinho, né, onde é que ele vai ficar aqui tanto em x quanto em y, é só utilizar aquela forma do y é menos delta sobre 4a e o x é igual a menos b sobre 2a. Tá bom? Então, vamos resolver agora o último exercício dessa série. Bom, então aqui a gente tem mais um exercício, né? O último exercício é da série. De novo, a gente pode resolver ele por fórmula de Bhaskara e o delta, mas vamos fazer um pouco diferente aqui, né? Bom, vamos usar a fatoração, porque a gente tem aqui 3x² desse lado e 12x desse lado. O que a gente tem em comum entre esses dois termos? O 3x, né? Que eu tenho 3x aqui e eu tenho 3x aqui. Então o que eu posso fazer? Deixar o 3x em evidência, que multiplica x mais 4 igual a 0. Tá? Por que eu fiz isso? Isso aqui é aquela regrinha de fatoração, né? Eu coloquei o fator comum em evidência e aí eu coloquei entre parênteses, né, o resultado da divisão. Então, ou seja, se eu tenho 3x e eu multiplico por x, eu vou ter 3x², eu volto a esse termo. E se eu tenho 4 aqui, 3x vezes 4 vai dar 12, 12x, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho 3x vezes x mais 4. E aí tem uma forma mais fácil de resolver, né? Ou seja, a gente fazer toda aquela conta por fórmula de Bhaskara e delta e tudo mais, a gente chegou aqui numa equação que tem um nome. Equação do tipo produto. O que significa? Significa equação do tipo produto. É quando eu tenho um A vezes um B é igual a 0. Quando A vezes B é igual a 0, eu tenho que A é igual a 0 ou B é igual a 0. Nesse caso, o que a gente tem do A? É o 3x. E qual que é o B? É x mais 4, né? Então eu digo que 3x é igual a 0, ou seja, x é igual a 0, ou x mais 4 é igual a 0, ou seja, x é igual a menos 4, tá? Então, quando você conseguir ver uma equação lá do segundo grau e que ela tiver um fator comum que der para fatorar, você pode transformar ela numa equação do tipo produto, ou seja, o produto de um número vezes o outro, e aí você acha a raiz de cada um isoladamente. Então isso aqui, o que a gente achou? Continua sendo uma equação do segundo grau, tá, gente? Então aqui, ó, vamos fazer o gráfico dela. Então a gente vai ter o gráfico dela aqui, né? O y e o x. A equação original ela é do segundo grau, né? Eu só fiz ela na forma fatorada aqui para achar mais fácil as raízes. Mas o que significa? Primeiro, o x² é um número positivo, que é o 3. Então a concavidade vai ser voltada para cima, né? E as raízes é 0 e menos 4, ou seja, o 0, suponhamos que o menos 4 esteja aqui. Então o que a gente vai ter? Menos 4 e 0, né? A origem. Então a gente vai ter uma função dessa forma aqui, tá? É uma parábola porque é uma função do segundo grau. Tem concavidade voltada para cima porque o x², o coeficiente dele é positivo, né? E as duas raízes a gente achou dessa maneira, né? X é igual a 0 ou x é igual a menos 4, tá? Se a gente for fazer por delta, vai achar o mesmo resultado. Você pode, inclusive, testar, né, fazendo isso em casa, mas vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então é isso. Então eu espero que com essas duas aulas, a teórica primeira e a resolução dos exercícios, você consiga ser capaz de resolver aí
as equações do segundo grau e fazer os grafos, né, das funções de segundo grau, tá bom? Então é isso aí, até a próxima, obrigado.